E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui. Eu estava estudando um pouquinho a respeito de fé. E fé é um troço muito esquisito hoje em dia, né, cara? As pessoas pensam na fé como algo muito fora do comum, algo praticamente um poder mágico. Nós sabemos que a fé ela vem do próprio Deus, né? Que é Ele que deposita em nós, vamos chamar assim, a sua fé. E através dessa fé nós o agradamos. Então quer dizer, até mesmo para a gente se aproximar de Deus depende dele. Mas enfim, quando você pensa na palavra fé, qual que é o primeiro nome que vem à sua mente se você tem algum conhecimento bíblico? Não sei. Provavelmente é o nome do Abraão, porque a Bíblia chama ele de pai da fé, né? Realmente ele foi um cara notável no quesito fé. Mas pensando um pouquinho a respeito disso, mastigando um pouco esse assunto, eu sinceramente eu gosto muito da fé dos coadjuvantes das histórias. E especificamente da situação do Abraão, o Isaac foi um cara sensacional, porque se você parar para pensar, o maior ato de fé de Abraão ele não fez sozinho, né? Que foi o sacrifício de seu filho. E por que é que ele não fez sozinho? Abraão já tinha mais de 100 anos quando Deus falou com ele que ele queria Isaac como sacrifício. É claro que já havia ali um plano de Deus. Deus obviamente não ia aceitar um sacrifício humano. Então quando Deus fala ali com Abraão, olha, eu quero Isaac como sacrifício, porque ali Isaac era o bem maior de Abraão, né? O sonho antigo já de Abraão de ter um filho. Ele teve Ismael, mas foi numa situação que você já conhece de fora do casamento, vamos dizer assim, e não era um filho legítimo da promessa, não é? O Isaac era o filho da promessa que ainda não tinha vindo, e eles ali atropelaram, colocaram o carro na frente dos bois e as coisas não deram muito certo. Mas quando veio Isaac, através da promessa que Deus já tinha dado a Abraão, Abraão ficou super feliz e Isaac virou o seu maior tesouro. Enfim, e a Bíblia diz, né, que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, Deus pediu a Abraão, olha Abraão, eu quero Isaac. E é gozado que ele deu Isaac. É claro que houve ali um choque de Abraão, mas ele deu, ele foi até o monte onde deveria sacrificar Isaac, você conhece a história. E a história diz que ele amarrou Isaac, só que Isaac deitou sobre o lugar onde seria feito o sacrifício. Ou seja, Isaac se rendeu, né? Isaac, ali diante daquele ato de fé de seu pai, ele entende que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus, poucas ideias, né, meu? É a verdade, não minto. Isaac era muito, infinitamente mais jovem, mais forte, mais ágil do que Abraão. O que impediria dele sair correndo ali, de fugir do seu pai? Ele não fez isso por um ato de fé, não é mesmo? Como eu disse, Abraão já tinha muito mais de 100 anos quando Isaac estava ali naquela situação do sacrifício. Porque existem alguns historiadores que dizem que Isaac tinha 12 anos, outros já chutam o balde, dizem que ele tinha mais de 30, outros dizem que ele tinha 7, 8, enfim. Não sei quantos anos Isaac tinha, para ser sincero para você, o que eu sei é que ele era infinitamente mais jovem, mais forte, mais ágil e poderia ter fugido se quisesse, não fugiu. Então, hoje, o Abraão, conhecido como é através desse ato de fé, a gente às vezes esquece um pouco do ato de fé do Isaac. E eu também gosto muito da fé do Zé, né? Quem que é o Zé na Bíblia? O Zé, o carpinteiro, o marido de Maria, o pai de Jesus. E veja que interessante que nós vemos na genealogia, ali na árvore genealógica, vamos dizer assim, de Jesus, quem que está lá? O Zé. Porque o Zé era o pai, só que ele não era o pai biológico. Você conhece a história que o anjo aparece para Maria e fala, olha, você está grávida e tudo mais, vai nascer um filho, vai ser assim, assim, assado, ele vai ser ungido de Deus, o Senhor está mandando aí para a terra, você conhece a história? E você vê que no início dos evangelhos ali, Deus fala com Zé, através de sonhos, revelações, através do Zé. Então, Jesus recebeu, entre aspas, alguns livramentos através do Zé, porque o Zé, eles estavam indo para uma direção, Deus falava com o Zé, ó, não vai por aí que aí é perigoso, vai por ali. Fica um tempo lá, volta para cá. E sempre Deus falando com o Zé. E o Zé com fé, né? Com fé que realmente o seu filho que nasceria seria o filho do Deus Altíssimo, o filho do Deus Todo-Poderoso, ele com fé de que aquilo realmente era a sua missão. Você vê que o Zé é um cara muito pouco falado. Hoje em dia, dificilmente você vê uma ministração, uma pregação, vamos dizer assim, de fé que envolva o José, né? O pai de Jesus. Porque ele foi um, entre aspas, coadjuvante de uma história muito importante. Só que se o Zé não tivesse feito aquilo que Deus mandou, e se ele não tivesse fé para crer que realmente ele estava fazendo a vontade de Deus, muita coisa poderia ser diferente. É claro que o plano salvífico de Deus já estava traçado, só que Deus ele não colocou uma coleira no pescoço do Zé e falou, ó, vem pra cá que eu tô mandando. Não, ele simplesmente falou com o Zé, ó, faça isso porque é o meu plano, é a minha vontade, faça assim, faça assado. Agora seja bem sincero, você está noivo, suponhamos, vamos fazer um exemplo.
e a sua noiva chega em você e vocês nunca tiveram nenhum contato físico, vocês não tiveram nenhum tipo de relação íntima. Ela chega em você e fala, olha, eu tô grávida e é de Deus. Tá bom, e aí, e aí, e aí? Imagine só como seria a sua reação. E naquela época, a mulher que seria, entre aspas, a traidora, ela poderia ser apedrejada até a morte, né? Ele podia repudiá-la e envergonhá-la pro resto de sua vida, e para salvar o seu próprio nome, né? Mostrar à sociedade que não foi ele que defraudou ela, mas que ela de alguma forma pulou a cerca ali, e as consequências seriam severas. Mas o Zé, desde o começo, ele abraça a situação com fé, que realmente era o desejo dele até escapar à noite, ali fugir, para até uma atitude nobre dele, se você não entender o contexto, mas o contexto seria uma atitude nobre, ele ir embora e abandonar a mulher. Ele estaria, entre aspas, assumindo a culpa, ele assumiria, entre aspas, a sociedade que ele engravidou ela, mas não quer casar, entendeu? Então ele ia tomar essa atitude, ele ia, entre aspas, desgraçar o seu nome, ele ia acabar com o nome de sua família, em prol de aquela mulher não sofrer as consequências de uma traição. Mas Deus, nesse intermédio ali, fala com ele, ó, Zé, não faz isso, o filho realmente é de cima para baixo, é de Deus, e a sua missão é cuidar dessa família e tudo mais, e ele abraça isso. E por que toda essa história? Por que todo esse tempo falando isso para você sobre o Isaac e sobre o Zé? São caras que são, como eu disse, coadjuvantes. Eles não têm uma fé estardalhaço, uma fé circense. Aquela fé de gritar aos quatro ventos. Não, a atitude de fé deles é silenciosa, mas importante, mas realmente direcionada por Deus. Então, quando nós falamos de fé, nós não estamos falando de atos escandalosos, né? Às vezes a gente pensa, o cara que tem fé é aquele que ora e o aleijado levanta da cadeira. Não, às vezes o cara que tem fé é aquele que faz a vontade de Deus de forma discreta, de forma silenciosa, mas que faz toda a diferença. Você, pai de família, que luta pela sua família e que crê que Deus é contigo e que levanta todos os dias pela manhã para ir trabalhar, mesmo sabendo das dificuldades, sabendo que você corre o risco de sair de manhã e não voltar à noite com o mundo que nós temos hoje, mas você tem um propósito dentro do seu coração de dar um mínimo de dignidade ou de conforto à sua família, porque essa foi a determinação de Deus, que o homem deveria trabalhar, não só o homem, né, mas não vamos abrir aqui uma discussão de gênero, mas o homem deveria trabalhar para sustentar o seu lar, para sustentar, para comer. Então você com fé, sabendo que é a vontade de Deus que você trabalhe, você todos os dias faz isso. Você, mulher, que cuida, educa a sua prole, os seus filhos, não é? Não que você não possa trabalhar, volto a dizer, não vamos entrar aqui na discussão de gênero ou de social. Mas você que educa o seu filho, que você que edifica o seu lar, você que traz dentro da sua casa o plano de Deus de família, você está tendo um ato de fé. É um ato discreto, sim, mas que faz toda a diferença. Não necessariamente você precisa estar no meio do spotlight para poder ser um grande homem ou uma grande mulher de fé. O simples fato de você obedecer o propósito de Deus, você já está tendo um ato de fé. Porque é impossível você agradar a Deus ou você fazer aquilo que Deus quer que você faça sem ter fé. E essa fé vem do próprio Deus. Então as atitudes do dia a dia mostram quem somos nós diante de Deus e qual é o grau de fé que nós temos ou não temos. É por isso que eu não me impressiono com grandes testemunhos, entre aspas, né? Porque muita coisa é fábula, muita historinha, né? Eu fui pro inferno 7 vezes. Eu ressuscitei. Eu era do Comando Vermelho. Eu era traficante do morro tal. Cara, às vezes, uma vez ou outra você vê uma pessoa que realmente viveu esses fatos, mas na maciça maioria das vezes é apenas para ganhar ibope, apenas para chamar as pessoas para os seus discursos vazios e emocionais. Então, atitude de fé não são coisas que saem na capa do jornal todos os dias. Atitude de fé são pequenas coisas. Então, tenha fé e não tenha pressa de atingir um nível que a sociedade evangélica hoje diz que é um nível alto de fé. Tenha sua vida com Deus através das orações, através da obediência à palavra de Deus, que é o mais importante, e através também da comunhão com os seus, né? A Bíblia diz que aquele que negligencia a sua família, ele é pior do que o incrédulo. Então, tenha essa proximidade com os seus, não é mesmo? Então, isso é o plano de Deus para nós. É claro que transcende muito mais quando entramos no plano salvífico, mas o básico de ter fé é isso. Tenha fé como um grão de mostarda. O crescimento quem vai dar é Deus. E se for preciso, tenha fé do Zé, que fez muita coisa e muitas vezes não é lembrado.
ou a fé do Isaac, que tinha tudo para correr e simplesmente decidiu confiar. Eu espero que você pense nisso e que Deus, por misericórdia, continue dando a nós a fé necessária para nos mantermos com o Senhor. Um grande abraço, não deixe de ver os nossos demais vídeos e indicar para os seus amigos também. Tamo junto, valeu!